todos e para minha alegria, vem agora para mais uma videoaula de História do Brasil. Seguimos com a nossa série sobre Nova República, iniciada em 1985 e continuando até 2020, sabe lá Deus até quando. Já vimos nessa série o governo de José Sarney, o governo de Fernando Collor, que sofreu um impeachment. E aí, no finalzinho do ano de 1992, deixou a presidência e então assume Itamar Franco, o então vice de Fernando Collor, agora se transforma no presidente do Brasil, o terceiro presidente a governar esse período chamado de Nova República. O governo Itamar vai começar ali em dezembro de 1992 e vai até o finalzinho de 94, dezembro de 94. No início de 1995 já não é mais o mineiro Itamar Franco. Como eu tenho feito nos outros vídeos, nos outros governos, eu já elejo de cara aqui nesse slide inicial os dois pontos principais do governo desse presidente em discussão. Então, para o finalzinho do governo, né, desse mandato, dos últimos meses, dos últimos anos governados por Itamar, eu acho que o mais importante que aconteceu foi o plebiscito, que não foi uma invenção, uma criação do senhor Itamar, já estava previsto que ele aconteceria no ano de 1993. Logo que o Itamar Franco chega, então ele vai cumprir o que estava previsto na Constituição e com certeza é o Itamar Franco que consegue finalmente, depois de muitas tentativas, de muitos planos econômicos, de muitos ministros da Fazenda, de muitos economistas envolvidos, é no governo do Itamar Franco que o Plano Real é estabelecido e o Plano Real consegue resolver a crise econômica que o Brasil está enfrentando desde a década de 70. Sim, é no governo do Itamar. Eu já começo te esclarecendo, não querendo que você faça essa confusão. Todo mundo liga o Plano Real ao Fernando Henrique Cardoso, que será o próximo presidente. O sucessor do Itamar Franco será o Fernando Henrique. E não foi no governo do Fernando Henrique que foi lançado, implementado o Plano Real. Não, por favor, entenda isso, grave isso. É no governo do Itamar Franco, ok? E o sucesso desse plano no governo Itamar é um dos grandes responsáveis pela eleição do Fernando Henrique, que vai estar ligado, que vai estar na equipe que vai lançar e vai implementar o Plano Real, combinado? Mas, fato, Plano Real é do governo Itamar, não é do governo Fernando Henrique Cardoso, combinado? Comecemos pelo plebiscito, realizado em 1993, conforme eu já disse, ele não é inventado pelo Itamar Franco, ele não chega com essa proposta. Nas discussões da Assembleia Constituinte da Constituição de 1988, essa questão já havia sido levantada, se o Brasil continuaria sendo uma república, se seria uma república parlamentarista, ou se continuaria sendo uma república presidencialista, ou se voltaria a ser uma monarquia. E aí decide-se adiar a decisão definitiva. Eles escolhem temporariamente, provisoriamente, que continuará sendo república presidencialista, mas que daí 5 anos uma votação, uma consulta popular seria feita para saber qual era a opinião da sociedade sobre essa questão. O Brasil teria que continuar com o presidencialismo, com a república, ou voltaria a ser monarquia. Então isso já estava previsto na Constituição de 1988. É importante lembrar que houve espaço para propaganda, né, para apresentação das ideias dos dois lados, das muitas propostas. O povo, quando foi à urna, às urnas, ele sabia o que ele estava votando, foi apresentado, né, esse horário eleitoral que a gente vê ainda hoje na televisão, já acontecia nessa época e foi destinado a alguns minutos e algumas estratégias de publicidade para divulgar as ideias
das propostas, né? E aí eu trouxe aqui um videozinho que circulou em rede nacional na televisão e uma musiquinha. Vem comigo, esse aqui é o videozinho defendendo o presidencialismo. Veja. O voto do homem é igual ao voto da mulher. O voto do pobre é igual ao voto do rico. O voto de todos os brasileiros é igual. Isso é democracia. Isso é presidencialismo. O povo escolhe direto quem manda no país. Dia 21 de abril, vote em você e em todos os brasileiros. Direta sempre. Vote presidencialismo. O argumento principal, vocês perceberam que é votar direto em quem tem comando, né? Em quem tem poder de governo. O contrário do parlamentarismo, da república parlamentarista. O presidente continua existindo, vota-se num presidente, mas não é ele que governa, é a figura do primeiro-ministro, certo? E aí, perceba, votar em quem vai governar. O seu voto é igual, o seu voto vale. É o presidencialismo brigando com o parlamentarismo, ou com o semi-presidencialismo. E eu tenho a mais piada de todas as propagandas, só no Brasil, que você vai escutar a frase, vote no rei. Para e pensa comigo se faz sentido essa frase. Vote no rei. Que dia que o rei se submete a uma eleição? É só no Brasil, galera. Escute. Modernidade, a melhor tradição. É sua vontade dizer sim ou não. Um plebiscito, palavra difícil, torna mais fácil encontrar a verdade. Nosso passado é o pai do futuro. Quem foi rei nunca perde a majestade. Quem foi rei nunca perde a majestade. Uma ideia, mudar o país, justiça e paz dentro da lei. Vote no rei. Vem brasileiro entrar na real, pro nosso Brasil sair dessa final. A luz de uma ideia, mudar o país, justiça e paz dentro da lei. Vote no rei. Só no Brasil, né? Vote no rei, vote para que o Brasil volte a ser uma monarquia. A musiquinha não colou, a maioria da população continuou preferindo a república presidencialista. 66% dos votos confirmou que o que já havia sido escolhido lá em 88 pelo Congresso, pela Assembleia Constituinte, deveria continuar sendo praticado. Vale lembrar que essa discussão não morreu. Eu tenho certeza que você escutou alguém falando isso em algum momento, há pouco tempo, sobre essa história de ser presidencialismo ou não, de ser parlamentarismo, que esse negócio não funciona, nananã. Talvez até monarquia, né? Talvez você escutou um doido aí propondo, ou não, né? Talvez não seja doido, propondo a gente voltar à monarquia. Então, por mais que já tenha sido feito esse plebiscito, já é consulta popular realizada, confirmada, bonitinho, mas essa questão não morreu. Essa discussão, vira e mexe, ela tá aí presente nas discussões políticas, né? E agora o segundo assunto importante, o segundo ponto importante do governo do Itamar. O presidente quieto, o presidente discreto, o que menos se tem notícia dele, né? De tão discreto que ele era, o que teria saído, né, ileso daquele processo de corrupção
do Collor. Ele era quietinho, comia quieto como um bom mineiro. Itamar Franco lança o Plano Real. E aí, vamos começar a falar do Plano Real. O Plano Real, ao contrário dos demais, principalmente do Plano Collor, né? Ele não era um plano imediatista. O Plano Collor já chegou confiscando, bloqueando, congelando, assim como o Sarney tentou fazer isso, né? Chega congelando e tal, nós vamos resolver. O Plano Real foi um plano calmo, pensado, planejado. Ele não queria combater os sintomas de uma vez. Vamos resolver essa inflação agora, com um tiro só, como propunha o Collor. Não. O Plano Real foi um plano devagar, em processo, né? Um passo de cada vez. Tanto é que você está vendo, teve uma primeira etapa e teve uma segunda etapa. A intenção não é ficar mascarando, maquiando inflação, maquiando preços. A ideia não é essa, a ideia é combater a causa, né? É mexer lá na engrenagem que não está funcionando bem para ver se o sintoma melhora. Não é assim que a gente resolve uma doença, né, gente? Tem que combater na raiz, tem que combater a causa. Essa é a proposta do Plano Real. Por isso que ele é um plano mais lento, vamos dizer assim. Ele não é definitivamente um plano imediatista, um plano precipitado, que quer resultado rápido. Não. Ele foi pensado para ser um plano a longo prazo, no mínimo a médio prazo, ok? A princípio, vamos cortar gastos públicos, vamos aumentar juros e impostos. Então, você já vê uma carinha mais de ortodoxia, né, na economia, que é aquela postura mais firme, mais rígida, que não está se preocupando com populismo, com demagogia, que está querendo resolver, que está querendo botar a conta ali no papel, 2 mais 2, a conta tem que fechar. É mais ou menos isso, né? É um pouco menos de preocupação com o povo, com a popularidade, e é uma preocupação maior em resolver mesmo essa crise. Então, corta gasto público, aumenta juro, aumenta imposto, abre para o capital externo. É aqui que se começa a falar que o neoliberalismo está chegando para o Brasil. O Estado está resolvendo a crise para daqui a pouco ele poder tirar as mãos, né, da economia, deixar a economia mais livre, deixar o capital externo entrar com facilidade, gerar emprego, nos ajudar a sair dessa crise. A gente reduz as tarifas externas para esse capital externo achar interessante vir para cá, investir aqui no país e gerar dinheiro, girar dinheiro, né? E mais um pouquinho de privatizações. O Itamar Franco também entra na vibe do Fernando Collor. Vocês sabem que não é só o Collor que privatiza e nem será só o Itamar. O próprio Fernando Henrique vai continuar nessa vibe de privatizações. No Itamar Franco foi a vez da CSN. A Companhia Siderúrgica Nacional foi privatizada. Essa riqueza nacional deixou de ser nacional, foi vendida ao capital privado. Diante dessa crise, né? Nós já conversamos isso no governo Collor. A crise explica um pouco esse Brasil que está precisando fazer dinheiro, esse governo que não está investindo nas suas estatais, elas estão morrendo sem investimento. Então, nesse contexto, para alguns, pelo menos para alguns, a melhor decisão era realmente privatizar. Então, essa foi a primeira etapa. Vamos pensar, vamos devagar. Primeiro nós vamos fazer isso. Depois tem uma segunda e mais famosa etapa. Quando se instituiu a URV, a Unidade Real de Valor. Não se trata de uma nova moeda, se trata de uma preparação para a implementação de uma nova moeda, ok? Tá vendo que o Itamar e a sua equipe econômica, eles não estão pensando em já chega, muda a moeda e pronto, resolveu, beleza, tá tranquilo. Não é essa a ideia. Nós temos um plano a longo prazo. Nós vamos usar uma tabelinha agora para acompanhar a mudança da moeda. Gente, a tabela mesmo. A URV era nada mais que uma tabela. Um índice que variava diariamente, correspondendo, a variação era da correspondência do valor do dinheiro. Era o seguinte, uma URV hoje valia tantos cruzeiros, amanhã ela valia um pouco mais, depois de amanhã ela valia um pouco mais. Isso era a URV. Essa tabelinha foi distribuída no Brasil inteiro. Eu sou dessa época, né, gente? Vamos pensar, 93, 94, isso aí. Eu já estou com os meus 10 anos de idade.
não, 8 anos de idade, né? Eu tenho algumas poucas lembranças de ver essa tabelinha colada na parede da sala da minha casa, para a gente acompanhar essa variação do poder aquisitivo. O que isso significa? A cada dia a moeda valia mais, a cada dia ela podia comprar mais. Uma URV num dia comprava X, amanhã ela compra X mais 1. O poder aquisitivo dessa moeda está aumentando, até chegar um momento que vai assim, agora chega, agora nós não vamos subir, agora o cruzeiro vai virar real. Entendeu mais ou menos? Eu não vou conseguir te explicar de maneira mais didática, apesar de eu ter vivido esse momento, mas por me faltar vocabulário econômico mesmo, né? Por me faltar conhecimento de economia para ser mais didática e te fazer entender. Mas é isso aqui. Uma URV, no dia 1º de março de 1994, valia 647 cruzeiros e 50 centavos. No dia seguinte, repara que já subiu 10, ó, valia 657 cruzeiros e 50 centavos. No dia 3, mais 10, no dia 4, mais 10, e assim seria sucessivamente, aumentando o poder aquisitivo dessa, não é uma moeda, né, dessa transição até o dia 1º de julho. Então, março, abril, maio, junho, foi assim. Cada dia o dinheiro valia mais. Até que chegou no dia 1º de julho de 1994, uma URV correspondia a 2.750 cruzeiros. Aí, nesse dia, R$1 passou a corresponder a esses 2.750 cruzeiros. Agora sim se trata de uma nova moeda. A URV, essa tabelinha da unidade real de valor, foi a preparação para o real vir. E quando o real vem, R$1 equivale a $1. Então essa moeda nossa está valorizada. Ela conseguiu, galera. Esse time do Itamar Franco, esse time de economistas, conseguiu resolver a inflação. A inflação daqui a pouco vai despencar. Insisto, eu não vou conseguir desmontar o mecanismo dessa mágica, é assim que eu chamo. Para mim, o trabalho dos economistas, tem algum economista me assistindo? Parabéns! Eu acho mágica, né? O que vocês fazem com os números, com a realidade, para conseguir chegar nesse resultado aqui, ó. A inflação caiu. É isso que eu tenho de fato histórico para te contar. E isso me diz respeito, né? O plano real deu certo. Essa URV de transição funcionou. A história de aos poucos aumentar o poder aquisitivo da moeda até ela chegar num valor X, que no caso seria 2.750 cruzeiros, para ser transformada em R$1, foi lindo, foi certeiro. E por falar em economistas, por falar nessa equipe bem sucedida de economistas do governo Itamar Franco, quem é que faz parte dessa equipe? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso não é um economista, ele é um sociólogo. E como sociólogo, ele está nessa equipe, mas é claro que ele tem economistas junto dele, né? Ele está coordenando. Como ministro da Fazenda, é ele que vai para a televisão tentar traduzir para a população o que está acontecendo. Olha, dona de casa, agora a senhora vai ter uma tabelinha para a senhora ver quanto vale naquele dia uma URV. A senhora acompanhe todos os dias. É o Fernando Henrique, o comunicólogo do governo, do Itamar, né? Desse novo plano econômico. É o Fernando Henrique que dá as caras na televisão. Como ministro da Fazenda, insisto, ele não é o presidente, ele é o ministro da Fazenda, que está coordenando uma equipe completa de muitos outros economistas. Ele é um sociólogo à frente dessa equipe toda. E essa equipe vai desenvolver um bom trabalho. Por causa desse bom trabalho, na próxima eleição, então escute isso, na próxima eleição, já que foi o rostinho do Fernando Henrique que apareceu no jornal, né, ele acabou sendo associado ao Plano Real. Ele acabou sendo considerado um dos heróis, né? Um dos mocinhos lá que conseguiram salvar o Brasil. E aí ele obtém sucesso na próxima eleição. Ele vai ser eleito o próximo presidente. Sem dúvida alguma, eu posso te afirmar isso aqui.
com toda certeza, o sucesso na eleição de 1994, o que levou Fernando Henrique à presidência foi a sua participação no Plano Real, foi a sua função de ministro da Fazenda, dessa mágica, né? E por falar em eleição de 1994, o Fernando Henrique está concorrendo com o Lula mais uma vez. O Lula não desistiu, essa é mais uma das muitas eleições que ele vai tentar chegar à presidência. Brizola também não desistiu. Brizola é um dos candidatos, lembra do Brizola, amigo do Vargas, lá do Sul. Enéas, sem dúvida alguma, um dos grandes personagens dessa época, né, desse contexto político do Brasil, representante da extrema-direita, do conservadorismo, do nacionalismo, e mais o Orestes Quércia. Resultados finais dessa eleição: Fernando Henrique Cardoso com 54%, pelos motivos que eu já falei com vocês. Sem dúvida alguma, sem medo de errar, eu afirmo isso, ele foi favorecido pelo bom resultado do Plano Real, né, por ter sido ministro da Fazenda, e não foi dessa vez que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito. Enéas está aí para você conhecer, o famoso "meu nome é Enéas", é assim que ele se apresentava nos debates, nas propagandas, né? Inclusive o Enéas tem sido ressuscitado, viu, gente? Essa onda de direita que o Brasil está conhecendo agora, né, de conservadorismo, está recuperando o nome do Enéas, porque ele é sim um representante da direita brasileira, dos conservadores. E aí tá aí, ó, é nessa eleição. Nessa eleição ele é um dos personagens. Então, finaliza-se o governo do Itamar Franco, né, com a economia estabilizando, com a inflação caindo, despencando. Ele não encerra sua carreira política, não podia reeleger, né? Ele não vai ser reeleito agora, mas ele vai para Minas Gerais. Se eu não estou enganada, ele vai ser o próximo governador de Minas Gerais depois de ser presidente. Fernando Henrique vai ser o presidente, ele vai ser governador de Minas. E aí nós teremos agora o governo do Fernando Henrique Cardoso. Te espero na próxima videoaula.